Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 15 de maio de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Para começar, vacinação. Essa semana a gente está desacelerando aqui o número de doses que a gente aplicou. A gente aplicou menos do que 5 milhões de doses. Oficialmente aqui, 4.654.000 doses apenas. É a menor quantidade de doses em uma semana desde aqui de 2 meses atrás. Então é realmente uma coisa ruim, a gente tinha que ter continuado essa aceleração. Hoje já era para a gente estar aplicando na faixa de 8, 9 milhões de doses por semana, mas a gente está aplicando a metade disso. Não foi uma semana boa, uma semana ruim para vacinação no Brasil. Eu sei que a segunda dose está diminuindo, inclusive porque tem atrasos da Coronavac em todo o Brasil e também porque muita gente tomou a primeira dose da AstraZeneca e demoram aí 12 semanas para tomar a segunda dose. Mas se a segunda dose está desacelerando, tinha que aumentar a primeira dose, porque a gente tem o sistema de saúde para vacinar aí 10 milhões de pessoas por semana tranquilamente. Então a gente tinha que estar aumentando a primeira dose. Claro que a gente está recebendo um pouco menos de doses, inclusive essa semana a gente recebeu aqui menos do que 7 milhões, que para mim 7 milhões de doses é o que a gente deveria estar recebendo para dizer o razoável. O 10 milhões de doses seria bom, 15 ou 20 milhões de doses por semana, aí sim a gente está num patamar alto. Então, ficou um pouco abaixo, inclusive por causa do Butantan, né? Tá com aquele gargalo de produção bem ruim, mas a Fiocruz continua entregando e agora a gente tá com a Pfizer, que está fazendo entregas semanais na faixa de 600 mil doses e para acelerar nos próximos meses, a chegar aí a 2 milhões de doses por semana só da Pfizer. Então a gente tinha que estar acelerando aqui a produção, tentando fazer um esforço para acelerar a produção, para conseguir o IFA para o Butantan, para que parem esses gargalos, né, gente? Não é hora de fazer política com vacina, mas é o que mais foi feito esse ano, foi isso. Mas enfim, vamos lá, vamos para os dados da Covid no Brasil. Essa semana a gente chegou a 15.519.000 casos confirmados e aqui é a segunda notícia ruim, a aceleração. Tal qual a gente estava com desaceleração na vacinação, os casos também estão acelerando há 4 semanas. Se a gente pegar aqui as médias semanais, esse gráfico aqui não dá para ver muito bem, não dá para distinguir muito, mas as médias semanais estão aqui, ó, aumentando um pouquinho a cada semana nessas últimas 4 semanas. Então aqui, gente, é o maior perigo. Isso daqui é o maior perigo para o Brasil. Por quê? Porque a nossa aceleração, se vier uma nova onda, digamos assim, se vier um novo período de aceleração mais acentuado, a gente já está partindo de um patamar muito, muito, muito alto. Observa que esse daqui é o auge. 76 mil casos por dia foi o máximo que o Brasil chegou, na média. E agora a gente está com 62. Então, se tiver um novo período de aceleração tão forte quanto esse, em que a gente chega a duplicar as médias de casos por dia, a gente vai aqui, ó, a 120 mil casos por dia. É um patamar que a Índia viu. Claro, a Índia tem bem mais gente, né? Então eles chegaram a 300 mil casos por dia. Mas enfim, pessoal, a gente não pode chegar a 100 mil casos por dia. Não estou dizendo que essas 4 semanas de aceleração vão fazer a gente chegar em 100 mil casos por dia. Estou dizendo, se vier um novo período de aceleração, a gente está partindo de um patamar muito alto. Então era hora de quê? De observar quais são as regiões que estão confirmando casos de verdade, quais são as regiões onde está uma aceleração mais acentuada e fazer lockdown nessas regiões. Porque se a gente deixar solto, essa aceleração pode aumentar e pode gerar um novo período pior ainda do que o último período que a gente teve de aceleração. É muito grave, muito sério. Aqui está o primeiro indício, gente. Primeiro indício, hoje, dia 15 de maio, já estamos observando. 4 semanas, ó, que está acelerando. Se continuar acelerando mais um pouco, a gente tem que tomar alguma providência. Mas enfim, aqui as taxas de contaminação estão subindo, porque essa aceleração aqui ela está sendo junto com a vacinação. E aqui é um detalhe, olha,
mesmo que na semana que vem a nossa taxa de contaminação aumente um pouco, a gente reduz. O que isso significa? Significa que a tendência natural é que, com os níveis de vacinação e com os níveis de pessoas que já foram contaminadas pelo Covid-19, que já estão, entre aspas, com a imunidade natural, a tendência é um período de queda. Ou seja, por que a gente está acelerando se a tendência é um período de queda? Está aqui, está no alfa. É porque a gente está diminuindo os nossos cuidados pessoais. Lembra que quanto maior o alfa, meio que significa diminuição dos cuidados pessoais, porque a cepa do vírus é a mesma. Desde que chegou a P1, o alfa mudou o patamar. Mas só que agora a gente está aumentando aqui o alfa sem mudar o vírus, ou seja, é diminuição dos cuidados pessoais. Se a gente continuar acelerando, a culpa meio que dessa vez não é do vírus, dessa vez a culpa é nossa, tá, pessoal? Então a gente tem que se cuidar, tem que reverter essa situação, não pode deixar acelerar. Aqui a projeção com o alfa 2,9, a gente chegaria beirando os 16 milhões na semana que vem, 15 milhões 950 mil, e aqui a gente tem as projeções diárias. Quem eu disse alfa 2,9 e eu estou colocando o isolamento social sempre de 35% na média. E na semana passada, infelizmente eu errei para menos, até o último dia eu estava errando para mais, mas depois aqui no dia 14 a gente aumentou, a gente chegou aqui a 15 milhões 519 mil, eu tinha suposto 15 milhões 507 mil, então eu errei um pouquinho para menos, infelizmente. E o que mais que a gente poderia observar? Casos ativos, a gente está com 1 milhão e 58 mil, e aqui eu queria trazer esse gráfico só para observar, a gente estava crescendo os casos ativos até um pouquinho depois do auge, depois diminuiu os casos ativos e agora é a primeira semana que os casos ativos aumentam. Isso daqui, gente, é outro indício. Observa que são todos pequenos indícios que vão um corroborando com o outro, que estão nos mostrando podemos estar iniciando um novo período de aceleração. O aumento aqui nos casos ativos é bem pequeno, gente, é quase imperceptível visualmente. Mas foi aumento, a gente estava numa época que estava diminuindo os casos ativos e essa última semana aumentou. Então, preocupação mesmo, porque o Brasil está com tendências de que está com sinais de que está voltando a aceleração. Bem, vamos lá, uma boa notícia hoje é que pela primeira vez em meses mesmo, a gente ficou abaixo dos 14 mil óbitos. Eu estava louco para poder dizer isso. Finalmente, a nossa média diária de óbitos baixou de 2 mil óbitos por dia. Só que isso não é bom ainda, né? 1.000 óbitos por dia era o auge da nossa primeira onda. Enquanto a gente não tiver abaixo de 1.000 óbitos por dia, a gente não está num período bom. E aqui é a minha preocupação maior. A gente saiu de 1.000 óbitos por dia para 3.000 óbitos por dia em questão de 2 meses. Ou seja, a gente triplicou aqui em 2 meses. O que acontece se a gente triplicar partindo de 10.000 óbitos por dia? Partindo de 10.000 óbitos por semana? A gente vai a 30.000 óbitos por semana. A gente não quer ver isso. Esses períodos assim, com uma grande quantidade de óbitos, a gente não devia estar vendo. Mas mesmo assim, a gente ainda está muito próximo dos 2.000 óbitos por dia. A gente tinha que estar abaixo de 1.000 óbitos por dia. A gente tinha que estar se esforçando para estar abaixo de 40.000 casos por dia. Enquanto a gente não tivesse nesses patamares, localizadamente nas regiões onde está tendo uma maior circulação viral, era obrigação dos gestores públicos organizar lockdowns. Tem que fechar esses lugares, porque a vacinação a gente está vendo que não está dando conta sozinha. As pessoas não sei se estão se descuidando mais, se estão com alguma motivação, achando que está tudo mais tranquilo. A verdade é que não está. Em várias regiões, a gente está vendo aqui com esses números, a situação ainda é
muito delicada e tá com tendências de aceleração. Então a gente tinha que barrar essa aceleração agora, antes que daqui a pouco a gente só possa chorar pelo leite derramado, pessoal. Só que o leite derramado aqui não é só uma sujeira que tu limpa. O leite derramado aqui são milhares e milhares de pessoas que a gente perde para sempre. Tá, gente? Então, essa semana era mais ou menos isso. Infelizmente as notícias não foram as melhores, os indícios aí de aceleração. Espero que na semana que vem a gente tenha revertido isso. Tomara que semana que vem eu chegue aqui e diga para vocês, tá, beleza, por enquanto não tá tendo essa aceleração, mas a tendência é essa, que tem essa aceleração, e a gente tinha que começar a cuidar e levar mais a sério de novo a pandemia, pessoal. São vidas que a gente poderia estar salvando. Mas enfim, pessoal, era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Se cuida, se vacina, se puder. Se tu tiver a possibilidade de se vacinar, vai lá e se vacina. E enfim, obrigado e até a próxima.